Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Mediunidade. Evangelho, capítulo 21, item 4. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. São Lucas, capítulo 6, versículo 43. O discurso de Jesus nesse tópico atingia mais profundidade rumando para o infinito, com o objetivo de consolidar os seus ensinamentos e exarar condutas lúcidas em relação ao futuro. As dificuldades vencidas a pouco e pouco abriram espaço para novos desafios e as perspectivas se apresentavam complexas, se não desafiadoras. Preocupado com a saúde integral dos seus discípulos, assim como daqueles que o seguiam, não podia deixar de abordar a transcendência do espírito e o seu relacionamento psíquico com os homens terrestres. Várias vezes, eles testemunharam o fenômeno atormentado da obsessão sob diversos aspectos, desde as convulsões de cunho epiléptico até as enfermidades físicas, as subjugações amesquinhantes e as alucinações mais frequentes. Também tomaram conhecimento da transfiguração diante de seres imortais e esplendentes no Monte Tabor, deslumbrados e comovidos. Tornava-se, pois, indispensável desfazer a sombra coletiva que pairava soberana sobre as pessoas sem orientação. O povo estava tradicionalmente condicionado a aguardar que ocorressem espetáculos sobrenaturais em volta dos profetas e de todos aqueles que se apresentavam em nome de Deus, como necessidade premente de manterem a débil claridade da fé, quase sempre bruxuleante, que logo voltava a ser embrutecida pelas paixões decorrentes do egoísmo, perverso cultivado em exagero. Por que pairasse um silêncio multissecular sobre o país a respeito do profetismo, quando antes era habitual, ao revelar-se o Messias, todos desejavam que o demonstrasse sem cessar, apesar dos inumeráveis sucessos que ele produzia a miúde por onde passava. A sede de novidade é sempre crescente nos indivíduos estúrdios e destituídos de percussiência para a identificação dos valores eternos e nobres da vida, permanecendo sem cessar à cata de distrações para fugirem da realidade de si mesmos e dos desafios que os surpreendem a todo momento, convidando-os ao crescimento interior. Reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam o seu encalço após a morte, foi peremptório advertindo aos amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. Como distingui-los? Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? E de imediato a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser, irretorquível pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. É óbvio que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Ninguém há que, denominado pela sombra, possa desvelar significados profundos somente encontrados naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Mediante a conduta, portanto, os interesses e conveniências se pode aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno de fé. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora. Autêntico em si mesmo, reflete o psiquismo superior da vida e arrebanha outras criaturas, conduzindo-as na direção da plenitude que já antegoza.
adindo esclarecimentos à lição neotestamentária. Posteriormente, o apóstolo São João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria repassada de ternura: Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Justo confessar que já no seu tempo surgiram os impostores, desejando orientar as massas e oferir recursos para a sua sombra, responsável pelos transtornos que causavam. Reconhecidos pelo caráter doentio, assim mesmo prosseguiam enganando outros semelhantes, que se compraziam nos jogos da mentira e da disputa, irresponsável pelos prazeres do ego alucinado. A imagem da árvore é novamente trazida para avaliação, respondendo sabiamente a respeito da qualidade de que reveste as interferências espirituais, as profecias que se referem à vida transcendental. Nesse texto de alta magnitude, a psicologia profunda cede lugar à análise da psicologia transpessoal, porque mais compatível com a mensagem que aure na psicologia espírita, a explicação clara e significativa, interpretando o fenômeno na área da mediunidade, que serve de instrumento para a pesquisa sobre a sobrevivência do ser à morte física, assim como a sua anterioridade ao berço e no intervalo entre uma e outra existência, a comunicação real. Esse capítulo profundo da psicologia transpessoal ilumina-se com a constatação de que a faculdade que permite o intercâmbio entre os dois planos vibratórios, o terrestre e o espiritual, é da alma que o corpo reveste de células para permitir a sua ocorrência. É semelhante à inteligência que, de origem extrafísica, nos soma encontra os neurônios e outras moléculas especiais para a sua exteriorização. Entre os hebreus e profetismo, era relevante para caracterizar os enviados de Deus aos homens e às mulheres. No entanto, não estava adstrito o seu significado exclusivamente à produção de feitos excepcionais ou sobre-humanos. Jesus, o homem, podia movimentar as energias e comandá-las, direcionando-as conforme a sua vontade. Dialogava com os espíritos enfermos que a morte não libertara dos conflitos que os afligiram, nem das paixões asselvajadas, conseguindo atendê-los e auxiliá-los nas aflições em que se debatiam. Adentrando-se psiquicamente no futuro, descerrou então parte da cortina que o velava e entreteceu considerações incomuns sobre o seu ministério, morte e ressurreição, apresentando no futuro as consequências da insânia e da soberba humana, conforme o seu sermão profético, que se tem cumprido desde o momento da destruição do Templo de Jerusalém, que fora previsto até a diáspora, e ali os acontecimentos históricos que se hão apresentado na sucessão dos séculos. A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos, que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade, de amor. A psicologia profunda conhece-lhe o poder face à sua integração na consciência cósmica, na qual adquiria sabedoria e renovava as energias em intercâmbio transcendente, inabitual para os seres humanos. A sombra coletiva, no entanto, prossegue inquietando e os indivíduos assodados pelo ego não superado esperam o Messias que os libertem dos vícios e da intolerância sem o alto esforço, que lhes concedam felicidade sem a ocorrência de vexames, sem lutas, esquecendo-se que, mesmo que de tal absurdo se fizesse normal,
não poderiam impedir-lhe a ocorrência da morte física, o enfrentamento com a autoconsciência e com a realidade. Para atendê-los no turbilhão das aventuras do cotidiano, surgem e são celebrizados homens e mulheres prodigiosos que se afirmam profetas e cristos, capazes de solucionar os problemas gerais, menos os próprios, nos quais estorcegam em desespero insano. A árvore, representando o anima da mediunidade, oferece o fruto, seu ânimos, em perfeita identidade. Uma e outro definem pela produção a qualidade que os constitui. O profeta e as suas revelações, o animus e a anima da imagem elucidadora, compõem a unidade que pela qualidade demonstrará se a sua é uma origem saudável, verdadeira ou enfermiça da sombra, mentirosa e petulante. Jesus assimilou as ideologias vigentes naqueles dias, mas não se deteve nelas. Pelo contrário, ergueu-lhes o véu que as deixava sob trevas, referindo-se à necessidade da conquista desse sentido paranormal que se encontra inato nos seres humanos, a fim de que possam superar os limites em que se debatem, ampliando-lhe as percepções psíquicas, morais e emocionais. O ser real, à luz da psicologia espírita, é eterno, experienciando inumeráveis renascimentos físicos e evoluindo no rumo da grande luz que o impregnará com a claridade da paz. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não